Bom, eu tenho aqui um modelo de regressão linear simples. Tenho observação, a dureza em função da temperatura. Então aqui seria minha variável y, minha variável dependente, e aqui minha variável independente. Então veja, eu só tenho uma variável explicativa ou variável dependente, seria o x. Então é uma regressão linear simples. Se eu tivesse mais de uma variável dependente, se fossem duas, por exemplo, se fosse a dureza em função da temperatura e do tempo de exposição, por exemplo, a uma determinada situação. Então eu teria duas variáveis, né? Então seria uma regressão linear com duas variáveis. Aqui eu tenho uma só. Então eu vou em Action Static, Modelos, eu tenho o linear simples e o linear. Ambos, o linear ele é geral, ele pode ser usado para qualquer regressão linear, com um fator, com uma variável, com duas variáveis, com três variáveis. Mas como eu tenho, já sei que é um modelo linear simples, eu vou fazer essa opção, eu vou aqui que já é uma maneira mais fácil de eu para que vocês possam aí colocar os dados e ter os resultados. Então eu clico aqui, colunas com nome, aqui, ler, linear, eu não vou nem na quadrática nem na cúbica, mas se de repente a minha interpretação de resultado, muitas vezes ela pode me levar aqui a um outro tipo de cálculo, um outro tipo de resposta. Peço para ler. Qual é a minha variável resposta? Dureza. Dureza é uma função da temperatura. Vou pedir aqui os valores de predição, né, que são aqueles valores previstos, diagnosticar os erros todos, análise de resíduos, pontos influentes e a falta de ajuste, dou um OK, né, nessa própria célula e vamos ver os resultados. Bom, o que eu tenho aqui? Primeiro eu tenho uma tabela da nova. Bom, para que tem essa tabela? Ela vai me dizer se a variável explicativa, a temperatura, ou a minha variável independente, que é a temperatura, tem alguma relação com a minha variável resposta, que é a dureza, meu y. Ou seja, se o x explica o y. Qual é o valor de P? 1,46 elevado a menos 12, menor que 0,05. Então, eu não rejeito a hipótese de que a variável x, a minha temperatura, ela tem uma relação com a minha dureza, ela explica a minha dureza, ok? Bom, depois o que eu tenho? Basicamente, eu tenho aqui os coeficientes da minha análise de regressão, que seria, por exemplo, né, a minha dureza igual 364,18 menos 1,032T, né, vezes a temperatura. Essa seria a minha equação. Quais são os p-valores? Ambos os p-valores eles são inferiores a 0,05. E veja, é algo que se podia prever, porque se a minha variável aqui explicativa, o meu x, ele tem uma relação com a minha variável y, a minha variável independente, né? Então, naturalmente, os coeficientes teriam que ser significativos, e o são, né? Se o p-valor para o intercepto 7,339, 10 elevado a menos 16, menor que 0,05, e aqui também é igual praticamente da nova, nem sempre os números são iguais, mas aqui eles coincidiram, muitas vezes eles coincidem, significa o quê? Que ambos são significativos. Bom, o que poderia acontecer? Se fosse maior que 0,05, eu rejeitava a hipótese de que os coeficientes seriam significativos. Ok? O nível de ajuste, 0,94, em torno disso, e o R ajustado, significa que a minha reta ela vai explicar em torno aí de aproximadamente 94% dos resultados.
Um pouco de cuidado com isso, que só um R quadrado alto não significa que o modelo é válido, que o modelo está validado. Eu tenho que ver outros parâmetros, ok? Eu tenho aqui, né, os valores ajustados, os valores de predição, ou seja, o meu valor da minha equação e o meu valor da minha reta prevista. Então eu tenho uma diferença de quanto? 137 menos 137,14, eu teria um resíduo de 0,14. Ou seja, é a diferença entre o meu valor pontual menos o meu valor previsto, que é onde passa a minha reta média. Então vamos ver aqui alguns valores interessantes. Bom, a questão, aqui eu tenho os gráficos, né, de resíduos, né, padronizado versus valores ajustados, e os resíduos versus valores ajustados. Ou seja, ambos os gráficos, né, lembra que eu falei de resíduo e resíduo padronizado? Eles têm um limite que é mais ou menos 3. Vocês veem que eles praticamente os dois falam a mesma coisa. Eu costumo usar muito o resíduo padronizado. Então você vê aqui que não tem nenhum valor aqui fora do mais ou menos 3. Então a gente aí pode considerar como um resultado adequado. Ok? O teste de normalidade. Quanto é o p-valor? Superior a 0,05. Então eu não rejeito a hipótese de que os valores são normais. Ou seja, nós temos valores normais para resíduos. Né? Aqui é interessante. O que ele fornece? Ele te fornece o teste de homocelasticidade. O que seria homocelasticidade? Seria eu verificar graficamente, né, os valores de resíduos versus valores ajustados, né? Que eu não poderia ter esses pontos, eles não poderiam convergir, não poderiam convergir para nenhuma imagem, nenhuma imagem clara. Então eles não poderiam ser uma parábola, por exemplo, eles não poderiam ter, por exemplo, somente de um lado, eles não poderiam convergir para um funil, né? Eles têm que estar aleatórios, né? Só que muitas vezes, você observar isso de uma maneira num gráfico, ele pode deixar dúvidas. Né? Então é por isso que ele quantifica, o Action quantifica. Então qual é o teste de homocelasticidade? Né? P-valor é maior que 0,05. Ele aqui ele dá 4 testes. O que são os mais usados aqui são o de Pagan e o de Goldfeld-Quandt. Né? Mas aqui ele conseguiu ainda dar o teste de Curran e o de Brown. Né? Mas o que a gente vê? Que para todos os valores estão acima de 0,05. Então eu não rejeito a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Que as variâncias são iguais. Eu tenho aqui também interessante o teste de independência. Os resíduos têm que ser independentes. Né? Seria do resíduo vezes ordem de coleta. Aqui no gráfico a gente vê que eles têm uma certa independência. Né? Mas e quantificar isso? Como eu já disse, muitas vezes o gráfico ele pode te induzir a um erro, mas aqui não tem. Né? Se o p-valor é maior que 0,05, né, eu não rejeito a hipótese de que eles são independentes. Qual é a hipótese nula? Né? Que o coeficiente de dependência deles, né? O coeficiente que eu tenho, a correlação entre uma e outra, né? Eles sejam iguais a zero. Né? Então, o que o teste de Darby-Watson vai te dar? Se p-valor é maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, os resíduos eles são independentes. Ok? Então aqui de novo, né, eu tenho os resíduos padronizados, são os outliers em Y. Tem os resíduos padronizados. Né? Então aqui eu não tenho nenhum fora de mais ou menos 3, que são os meus limites. E veja, os resíduos padronizados e o estudiantizado, eles estão muito próximos. Eles praticamente te dão a mesma informação. Bom, aqui eu tenho, né, o leverage, né? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui.
É o que eu tenho aqui. Eu tenho leveragem, outlier em x, né? E o meu valor 0,2. Eu não tenho aqui nenhum valor fora aqui em x. E ele dá